Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje vamos recuperar o tema da arbitragem que tem marcado este campeonato e vamos também falar da bancada do Estoril que volta a ser assunto em virtude do Estoril Sporting da próxima jornada. Relativamente ao tema da arbitragem que aqui trouxemos no último episódio, fruto dos repetidos erros de que o Futebol Clube do Porto tem sido vítima, hoje gostava de vos trazer alguns números. E gostava de vos trazer alguns números porque está na altura de nós desmistificarmos e desmentirmos os parolos, os cobardes e, essencialmente, os labregos que vão defendendo a tese de que o Futebol Clube do Porto até tem sido beneficiado. Vão defendendo a tese de que o Futebol Clube do Porto não tem sido assim tão prejudicado e que nem deveria sequer falar. Acho que é importante recordarmos, antes de mais, que já foram sonegados ao Futebol Clube do Porto 15 penaltis. 15 penaltis. 15 lances que poderiam ter sido decisivos na obtenção de pontos, nomeadamente nos empates na Vila das Aves, em casa frente ao Benfica e frente ao Moreirense em Moreira de Cónegos. 15 grandes penalidades com vídeo ao árbitro. É que até ao final da época passada, por norma, dizíamos que haviam penaltis que eram lances televisivos. Lances em que o árbitro, coitado, tinha que decidir no mesmo minuto. Lances em que o árbitro, coitado, não tinha acesso a repetições. Meus amigos, e agora? Agora têm todo o tempo do mundo para decidir. Agora têm várias câmaras e vários ângulos para decidir. Então agora o que é que acontece? Então agora porque é que continuam a existir 15 grandes penalidades não assinaladas a favor do Futebol Clube do Porto? Qual é que é a dúvida? Qual é que é a questão? O que é que se passa com os senhores árbitros e vídeo-árbitros que não tomam estas decisões, que não têm coragem para decidir neste sentido? E, meus amigos, deixem-me dizer-vos uma coisa, porque, conforme eu já disse aqui, nós não comemos lados com a testa. Nós não estamos repetidamente a tirar areia para os olhos de ninguém, nem nos queremos desculpar com erros alheios. Agora, não somos burros. Tivemos, inclusivamente, portistas ou alegados portistas a virem-nos fazer comentários à batalha, para falarmos menos de arbitragem e para falarmos mais naquilo que a nossa equipa não joga, nos golos que o Futebol Clube do Porto falha. E eu gostava de vos alertar para o seguinte: nenhuma equipa passa 9 meses do ano a jogar a um altíssimo nível. Nenhuma. Não há nenhuma equipa que esteja a época toda no mesmo ritmo. Obviamente que todas as equipas passam momentos menos bons. Onde se decidem os campeonatos são precisamente nestes momentos, quando as equipas estão menos bem. Porque ganhar, quando se joga bem, é a coisa mais fácil do mundo, é a coisa mais natural do mundo. Agora, onde se decidem os campeonatos, onde se marca a vitória ou a derrota num campeonato, é mesmo quando não estamos bem ganharmos. E isso já aconteceu por diversas vezes com os nossos adversários. Eu gostava de vos recordar que o Sporting este ano já venceu 3 jogos por um golo de diferença em que os golos foram obtidos de penalti. Aconteceu na segunda jornada em casa frente ao Setúbal. Vitória por 1-0 com um golo de penalti nos últimos minutos. Aconteceu na quinta jornada no Feirense. Penalti a favor do Sporting para o 3-2 no último minuto dos descontos. Aconteceu em casa na 13ª jornada frente ao Belenenses, em que também ganhou 1-0 com um penalti a seu favor. Portanto, o Sporting já teve jogos apertados, jogos difíceis, jogos de decisão até ao final, que ganhou com um golo de grande penalidade. Portanto, ganhar-se, e foi isto que os manteve ligados à máquina. O Sporting não caiu, o Sporting continua na posição em que está, o Sporting continua a lutar porque teve estes lances, porque teve estes penaltis. E não está aqui em questão se são bem ou mal marcados. Não está em questão se são bem ou mal assinalados, porque o Futebol Clube do Porto também os tem, só que não são assinalados. De nada vale discutirmos, mas estes foram bem assinalados. Então e os nossos não eram? Então os nossos não eram bem assinalados? Então agora imaginem que nós tínhamos esses pontos. Esses pontos que nos foram sonegados através de grandes penalidades que não foram assinaladas. E esses pontos que nos foram sonegados através de golos que marcamos e que não nos foram validados. Imaginem que tínhamos esses pontos a mais. E imaginem que isto se invertia. Ou seja, estas grandes penalidades não tinham sido assinaladas a favor do Sporting e as nossas grandes penalidades bem assinaladas tinham sido convertidas. Neste momento estávamos a passear no campeonato. Neste momento andávamos a gozar
e os outros andavam a chorar. E nós, ao invés de continuarmos esta batalha posterior, ao invés de continuarmos a lutar contra estas vergonhas, não. Estamos a dizer, epá, nós também falhamos golos. Vocês ouvem alguém do adepto do Benfica, algum comentador do Benfica a vir com essa conversa? Ouvem algum comentador do Sporting a vir com essa conversa? Não, não ouvem. E nós parece que queremos ser os bons samaritanos a vir falar deste tipo de coisas. Até porque, falamos aqui em 3 jogos do Sporting, mas há mais. Reparem no seguinte. Na segunda jornada, como vos disse, ganharam 1-0 ao Setúbal com um gol de penalti a acabar. Na quarta jornada, ganharam 2-1 ao Estoril, em que nos últimos minutos há um gol do Estoril que dava o empate, que foi anulado pelo vídeo-árbitro. Na quinta jornada, a tal vitória 3-2 na Vila da Feira. Na 10ª, ganharam 1-0 em Vila de Conde com um gol em fora de jogo. Na 11ª, empataram em casa com o Braga 2-2, com o gol a ser marcado, o 2-2 a ser marcado de penalti na sequência de uma falta. E na 13ª, ganharam em casa ao Belenenses por 1-0 com um gol de penalti. Vejam todos estes lances ao contrário e imaginem o que seria a classificação. Portanto, vamos parar com isto e vamos esperar que o Sr. Luciano Gonçalves da APAF está calado como um rato. E vamos esperar que o Sr. Fontelas Gomes, que não tem tempo para receber o Futebol Clube do Porto, que não tem tempo para receber as pessoas e para ouvir a indignação do Futebol Clube do Porto, venha fazer qualquer coisa. Provavelmente deve estar à espera que quando o Futebol Clube do Porto atinja as 30 grandes penalidades não assinaladas e os 20 golos não sancionados, aí se calhar vai receber e depois vai dizer que para o ano é que vai ser. Para o ano vamos ter as linhas. Para o ano vamos ter tudo e mais alguma coisa. Que foi isso que eles quiseram fazer na época passada quando vieram anunciar a introdução do vídeo-árbitro. Na época passada, quando nós também fomos roubados repetidamente, quiseram terminar a época a dar a novidade da introdução do vídeo-árbitro para nos calarem. E aquilo que parece é que não querem ouvir as nossas reivindicações para depois nos calarem no final da época com mais uma ferramenta ou com mais uma introdução de uma ferramenta fantástica com vista à próxima época. Só que, meus caros, não se esqueçam de uma coisa. As decisões continuam a ser tomadas por homens. Não são por máquinas, por homens. E, pelos vistos, os homens continuam influenciados. Os homens continuam condicionados e é contra isso que nós temos que combater e vamos continuar a fazê-lo. Meus caros, esta semana, ou neste fim de semana, vai-se discutir o Estoril Sporting e ficamos hoje a saber que a bancada norte, a bancada de onde foram evacuados os adeptos do Futebol Clube do Porto, no jogo com o Estoril, vai estar adepta aos adeptos do Sporting. E tudo isto debaixo de um manto de satisfação do Sr. Alexandre Faria, presidente do Estoril, de um manto de satisfação de benfiquistas e sportinguistas que vêm dizer que isto reforça o facto de que assistimos a uma invasão de campo por parte dos adeptos do Futebol Clube do Porto. Estes labregos devem pensar que lá está, nós comemos lados com a testa. Eu gostava de sublinhar aqui umas declarações do Sr. Presidente Alexandre Faria, Presidente do Estoril. Vai haver bancada para o jogo com o Sporting. Seguimos todas as recomendações que nos foram dadas neste processo e ficou confirmado o que sempre dissemos. Mediante estas intervenções, conseguimos ter a bancada em condições de ser utilizada já com o Sporting e isso deixa-nos muito satisfeitos. Atenção! Mediante estas intervenções. Portanto, antes destas intervenções, a bancada não estava em condições. Mas conseguimos ter a bancada em condições de ser utilizada já com o Sporting. Então é sinal de que a bancada antes não estava em condições de receber jogos. E diz mais. Até esta sexta-feira, os bilhetes colocados à venda não contemplavam ainda a utilização da bancada precisamente pela ausência de uma decisão final. Ou seja, a bancada não estava em condições e foi precisa uma decisão final para passar a estar. Ou seja, quando o Futebol Clube do Porto lá jogou, a bancada não estava em condições. Quando o Futebol Clube do Porto lá jogou, o Estoril foi negligente na utilização daquela bancada. Quando o Futebol Clube do Porto lá jogou, o Estoril tinha responsabilidade pela manutenção da bancada e nada fez. E o curioso é que depois estes parolos continuam-nos a tirar areia para os olhos. Tivemos uma senhora chamada Lina Opinião, ainda no passado sábado, a escrever o seguinte no Correio da Manhã. Invasão impune. Aparentemente a Liga de Clubes confia mais no parecer técnico do Dr. Macaco do que no relatório do LNEC. Esta invasão de campo
vai passar certamente impune. A senhora Lina Pinhão referia-se ao Estoril Futebol Clube do Porto. Não estava a referir à invasão de campo do Diabo de Gaia, quando agrediu o fiscal de linha no Benfica Porto. Atenção. Mas esta senhora, vem dizer estas palermices. E nós batemos palmas. Nós, esportistas, ao invés de cairmos em cima desta gente. E depois vem o labrego. Nuno Saraiva, a dizer o seguinte. Afinal, felizmente, a bancada nunca esteve em risco. As tais intervenções aconteceram porque ninguém tinha mais nada para fazer. Atropelam-se com da maior das facilidades dos regulamentos e a verdade desportiva. Posto isto, quem é que são os labregos? Os labregos são os senhores como o Nuno Saraiva, que ainda no dia de ontem, na Sporting TV, vieram fazer o papel de coitadinhos a dizer que relativamente ao jogo da Taça da Liga, o Futebol Clube do Porto não se queixou. Oh, meus senhores, mas vocês estão a brincar. Ó, senhor Nuno Saraiva, você está a brincar? Como no jogo da Taça da Liga, o Futebol Clube do Porto foi roubado. O Futebol Clube do Porto marcou um golo correto, limpo, um golo onde nenhuma pessoa neste planeta consegue dizer que Tiquinho Soares está fora de jogo e o golo foi anulado. Portanto, não nos atirem areia para os olhos. Os senhores é que fazem de nós labregos, mas nós não somos labregos. Se calhar devem pensar que estamos todos a nanar. E por isso é que nós, antes de finalizarmos esta batalha, queremos deixar uma saudação especial a João Capela e desejar-lhe as rápidas melhoras. É que João Capela estava indicado para vídeo-árbitro. Vídeo-árbitro do Sporting Guimarães. E teve, de um momento para o outro, deixar de apitar esse jogo, deixar de estar como vídeo-árbitro nesse jogo por uma lesão. Que lesão terá impedido subitamente João Capela de ser vídeo-árbitro? Será visual? Será mental? Que tipo de lesão terá tido? Ou será que alguém ficou incomodado por João Capela ser o vídeo-árbitro desse jogo e fez muito barulho para que ele fosse substituído, curiosamente, por alguém que até é representante da marca de equipamentos do Sporting? Fica a dúvida. Mas as melhoras para o seu João Capela. As melhoras, mas longe do Futebol Clube do Porto. Longe. Meus caros, é desta forma que terminamos mais uma batalha. Mais uma batalha onde não vamos deixar de sublinhar com factos as mentiras que se criam. Sublinhar com factos as aldrabices que nos tentam impingir. Sublinhar com factos a verdade sobre a mentira que tem sido esta liga. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto.